Hoje teremos um embate entre dois caras com uma fanbase enorme. Independente do resultado, uma coisa é certa: eu vou levar muito xingo. Então vocês arrebitem esse like, bora passar de 2k de likes, que eu sei que vocês gostam das batalhas, então apoiem o canal. Enquanto isso, eu vou apresentar os nossos personagens. De um lado, o lendário Uchiha, ele é um dos dois fundadores da Vila da Folha. Ele é conhecido como o cara que devia ter sido o vilão final de Naruto Shippuden. O seu nome é Uchiha Madara. Do outro lado, o primeiro e maior herói da história. Ele é um semideus, conhecido por ser um cara que ninguém no mundo pode se igualar a ele. Ele reinou sobre o povo de Uruk, colecionando infinitos tesouros e as mais poderosas armas. O seu nome é Gilgamesh. E como eu já disse, eu conto com o seu like, com a sua inscrição. E bora lá, galera! Eu sou o Jeter e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sociedade Z. Antes de olharmos as habilidades de Gilgamesh e Madara, eu preciso alertar que aqui teremos spoilers. O Madara usado aqui será tudo que temos de material do personagem, exceto a forma dele no Edo Tensei. Ele fica lá morrendo e voltando, é uma bagunça. Então, a forma de Jinchuriki dele vai ser contada, que é sua forma mais forte. Já o Gilgamesh é tudo que se tem dele em jogos, anime e mangá, pelo menos tudo que eu vi e achei. Pelo fato de Fate ser gigantesco, com certeza algumas coisas vão faltar, mas nossa comunidade vai estar aqui embaixo complementando o que faltar. Mas bora lá, vamos ver o que o Madara traz pro combate. Ele conta com super atributos físicos, manipulação de chakra, consequentemente podendo manipular fogo, água, eletricidade, terra, o ar, podendo voar, domínio sobre os mortos, podendo realizar o Edo Tensei. Madara é um baita artista marcial, galera. O cara tem especialidade com diversas armas, o cara pode convocar bijus, criar clones, criar os vários Suzanos. Quem conhece Suzano? É uma habilidade extremamente roubada. Pra quem não sabe, é uma habilidade onde se forma um gigante de chakra, consequentemente aumentando seu ataque e defesa. Com seu Sharingan, Madara pode colocar seu oponente em Genjutsu, ou melhor, ilusões, hipnotizando os caras e usando isso em combate, podendo chegar lá, dar uma facada no cara, quebrar o pescoço dele. É muito roubado. Com seu Sharingan, ele pode copiar essas habilidades, olhando pouquíssimas vezes. Isso vai variando, galera, conforme o nível de polimento do Sharingan de cada usuário. E o Madara tem esse polimento no auge. Ele pode utilizar Gudodamas e caso acerte seu oponente, a matéria será desintegrada. Madara na forma de Jinchuriki tem extrema regeneração, sendo imortal contra ataques comuns, pois ele sempre vai se regenerar. Madara possui o mais poderoso dos olhos, o Rinnegan, sendo capaz de controlar a gravidade, usar habilidades dos 6 caminhos e criar clones que só usuários do Rinnegan podem ver. Então vocês já entenderam que lidar com esse cara e matá-lo é extremamente difícil, mas calma aí, deixa eu apresentar o que o Gilgamesh traz pro combate. O rei possui super atributos físicos, possui uma habilidade chamada Portões da Babilônia, onde existe todos os protótipos de armas e fantasmas nobres dos quais os heróis mais poderosos de toda a história usaram. Dentre suas habilidades mais notáveis, ele possui habilidade de voo, manipulação de maldições, manipulação de eletricidade, capacidade de refletir ataques, manipulação de elementos, invisibilidade, invocação, necromancia e negação de regeneração e de imortalidade. Ou seja, ele consegue negar o cara que se regenera de se regenerar. Olha que absurdo! E pra piorar, o cara que é imortal de ser imortal. Olha que loucura, galera. Caracas. Ficou meio confuso, mas eu acho que vocês entenderam. Tudo isso se deve, galera, às suas correntes, que as habilidades especiais vão ser negadas, inclusive deuses se tornam nada. O Gilgamesh também possui clarividência, ele possui fator de cura, manipulação do espaço-tempo, extrema resistência, resistência a elementos, água, fogo, etc. Resistência a ilusões, resistência a manipulação temporal e etc. Pessoal, o Gilgamesh tem literalmente infinitos fantasmas nobres,
Shinobis, que lhe fornecem os mais variados tipos de poderes. O cara tem até um certo tipo de acasualidade, sendo imune a paradoxos temporais. Ele é imune a qualquer alteração temporal, isso no passado, ou seja, estamos falando de monstros aqui, pessoal. Agora vamos ver o quão longe suas habilidades os levam, isso num exame físico. Começaremos pela força física e destrutiva do Madara. O lendário Tira é tão confiante de sua força que ele se joga em meio de centenas de Shinobis com super atributos e habilidades especiais, e tudo isso como se não fosse nada. Madara é superior a todas as bestas de caudas, o cara simplesmente dava uma brincada absurda com a Kyuubi, e com seu balançar causava um tsunami, seus ataques devastavam cenários, ele brincava com 5 Kages, ou seja, os líderes de cada nação, os mais poderosos guerreiros. Mas onde vemos todo o potencial destrutivo de Madara é quando ele invoca meteoros. Madara pode fazer um estrago quando bem entender, sendo capaz de combater Gai com todos os portões abertos que distorcia o espaço-tempo com seus golpes. Ele lutava contra Naruto no modo 6 caminhos e Sasuke com o Rinnegan, e tudo isso ao mesmo tempo. Com suas orbes negras, ele podia destruir potencialmente tudo que for tocado, tudo será reduzido a pó. Porém, é dito que existe um limite de quantidade de formas que essas habilidades podem ser executadas, mas podemos afirmar que Madara tem potência para reinar sobre vários versos de animes diferentes. Afinal, o cara soltar uma chuva de meteoro numa guerra, meu Deus do céu, galera, isso é extremamente roubado. Já o Gilgamesh raramente se importa de lutar fisicamente, suas infinitas armas e fantasmas nobres fazem o trabalho pro cara. Dentre seus infinitos ataques que varrem cenários, alguns fantasmas nobres têm seu destaque. Gaebolg, uma lança que não erra o coração, tudo acertado morrerá. Merodach, o pecado original. Vajra, o símbolo da divindade de Indra. Arp, a arma que mata imortais, anulando o atributo imortal. Olha que absurdo. A sua mais poderosa arma, Emuna Elish, a própria antivida. Tudo acertado retornará ao nada, de onde se originou. Com esse ataque é dito que é possível destruir tudo da criação. Gilgamesh pode dizimar Tiamat com esse golpe, uma deusa que resistia à força de um meteoro que podia destruir a existência da Terra. E essas, galera, são só algumas das notáveis armas de Gilgamesh. Tem literalmente infinitas armas e muito mais coisa para usar. E o rei pode pegar e jogar essas armas quando quiser com seus portões da Babilônia. A galera aí nos comentários vai me ajudar e vai complementar se eu esqueci de alguma coisa. Então leiam os comentários e interajam com a galera. Afinal, se eu for ficar falando todas as armas que o Gilgamesh tem do universo lá de Fate, vai demorar muito e o vídeo vai ficar enorme. Eu posso fazer um vídeo só do Gilgamesh se vocês quiserem, então comentem aí. Então aqui, galera, voltando pra batalha, o Gilgamesh leva, pois o seu infinito estoque, principalmente sua Enuma Elish, que ignora tudo, onde a verdade da criação é mostrada e tudo retornará ao nada, inclusive deuses que reinavam soberanos vão pro saco com esse golpe. É impossível a gente dizer que o Gilgamesh não leva em potência destrutiva, fora que nos jogos isso vai se escalar ainda mais. Agora vamos olhar a resistência e a durabilidade. O Madara resistia a dias combatendo com Hashirama, ele lutou e foi golpeado por centenas de Shinobis, ele resistia a ataques de todas as bijus que mudariam o cenário do planeta. Ele resistia a Naruto no modo 6 caminhos, Raikage, Tsunade, Gaara, o Sasuke com o Rinnegan, ou seja, galera, aqui a gente tá falando de uma galera absurda, mais especificamente do Naruto no modo sábio, e é dito em guias que ele tinha potência para destruir a lua, galera. Ou seja, esse cara resistia a essa galerinha tranquila de sair na porrada. Mas enfim, o que eleva o cara a outro patamar é sua regeneração, sendo imortal a golpes comuns. Madara só foi derrotado pois ele foi prendido à árvore divina e inundou todo o seu corpo de chakra, logo sendo impossível de se regenerar. Já o Gilgamesh tem sua armadura, armas e escudos para defendê-lo. Porém, quando isso é ignorado, Gilgamesh raramente é ferido. Mas, quando ele foi ferido pelo Shirou, que era o seu counter natural, podendo copiar as infinitas cópias de Gilgamesh, ele se ferrou legal, galera.
Ou seja, se grudar em Gilgamesh, ele está ferrado. Mas vamos combinar, galera, que para isso acontecer, a Alba precisa abusar de uma boa dose de roteiro. Porém, aconteceu. Então em resistência física, o Madara leva sem dúvidas. Isso ignorando os escudos, as habilidades do Gilgamesh. Porque se a gente for olhar para a armadura, os discos de ouro de Gilgamesh que voam e interceptam ataques que vêm em direção do próprio, se isso fosse usado na luta contra Shirou, as coisas seriam bem diferentes, mas o roteiro esqueceu disso para derrotar o hack que é Gilgamesh. Então, se levarmos em consideração suas defesas que vão impedir ele de ser tocado ou vão mitigar dano recebido, sua resistência pode ser capaz de lidar com ataques que distorcem o espaço-tempo. Gilgamesh tem fantasmas nobres que negam dano e outros que repelem tudo que vem em direção a ele. Então aqui a história muda muito, logo o conjunto de hack que impede Gilgamesh de ser tocado o torna superior. Mas só para ficar claro para vocês, se você fechar a mão e dar um soco na cara do Gilgamesh e do Madara, o Gilgamesh vai sentir mais dor. Eu acho que vocês conseguiram entender. Agora vamos ver a velocidade de movimento e reação. O Madara era capaz de lutar contra Naruto e Sasuke ao mesmo tempo. Ele conseguia acompanhar, mas foi acertado por Gai, que distorcia o espaço-tempo. Ou seja, aqui estamos falando de algo em torno da velocidade da luz, com seus ataques de laser, ou melhor, seu Light Fang. Segundo guias oficiais de Naruto, esse ataque era disparado na velocidade da luz. Já Gilgamesh, se olharmos apenas para o anime, para o mangá, podemos escalá-lo próximo a Saber e Berserker, que estavam além de hipersônicos, mas lá não é onde vemos o real potencial de Gilgamesh. Em jogos, Gilgamesh foi capaz de voar por 1500 anos-luz de distância, tudo isso em um curto período de tempo, o que o escalaria muito além da velocidade da luz. Bom, tendo em vista tudo isso, o grande vencedor, inegavelmente, é o Gilgamesh. O rei está num patamar totalmente diferente. Sua derrota para Shirou se deve a uma boa dose de roteiro e sua extrema arrogância, nunca lutando a sério e fazendo pouco caso até de deuses. Mas tudo isso, o cara tem essa arrogância, mas é porque ele é foda. Com essa personalidade, Gilgamesh poderia sim se ferrar contra o Madara, mas numa batalha de feitos, onde o potencial e os feitos são escalados, não dá pro Madara, galera. Afinal, o cara pode negar imortalidade, regeneração, o cara tem resistência à magia, ilusões. O cara simplesmente, galera, se você mexer no passado dele pra alterar onde o cara tá, ele não muda. O cara tem essa resistência de espaço-tempo. Então lidar com o Gilgamesh é extremamente difícil. Então ele é o grande vencedor dessa batalha. Mas essa aqui é só a minha opinião e vocês não precisam concordar comigo. Comentem aí embaixo o que vocês acham. Se eu nerfei o Madara, comentem à vontade, me xinguem aí, mandem bala nos comentários. Galera, eu conto com seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vem fazer parte da nossa comunidade, que é incrível. Eu vou indo nessa. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e tamo junto.